O nosso estudo da noite, nós vamos extrair do livro Pensamento e Vida, que é um livro interessante, não é um livro tão comum no movimento espírita, mas ele tem um propósito e também uma razão de ser muito interessante. Até no próprio prefácio, né, o Espírito Emmanuel justifica ter trazido este livro por intermédio de Francisco Cândido Xavier, né? Naquela época, 1858, né, os amigos de trabalho de Francisco Cândido Xavier pediram, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, que Emmanuel providenciasse, se fosse possível, um livro, uma obra que de fácil acesso, de fácil leitura, de fácil compreensão, para lembrar, para relembrar, né, os compromissos que foram assumidos, né, todos nós encarnados. Aí o Espírito Emmanuel diz assim: perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, diz o Espírito Emmanuel, e lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas esferas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossa escola de regeneração entre a morte e o renascimento. E aí ele prossegue, mas veja que interessante essa abertura do prefácio, que ele está dizendo que este livro é uma cartilha falada, transcrita agora para a parte escrita, mas é uma cartilha que é usada no mundo espiritual, preparando aqueles espíritos que vão reencarnar. Então essas lições que estão neste livro, elas são usadas na nossa preparação para retornarmos ao mundo físico. Então é interessante isso, né? Nós vemos então, através de uma mensagem como esta, que a reencarnação não é uma obra do acaso, não é um acontecimento fortuito da nossa vida. Há toda uma preparação que antecede para que quando aportarmos ao corpo físico, nós possamos lograr êxito na tarefa, no planejamento que foi feito antecedente. Então esse livro ele traz 30 lições cotidianas do nosso dia a dia, para que nós possamos relembrar, às vezes que nós esquecemos quando reencarnamos, né? Nós começamos a nos envolver com nossas atividades, né, com as nossas profissões, com as nossas necessidades materiais, e vamos nos afastando dos compromissos que assumimos na esfera espiritual antes do berço. E isso nos leva a pensar que os acontecimentos da nossa vida, eles vão se desenvolvendo conforme as necessidades que temos. E essas necessidades, elas vão justamente se alinhando àquilo que nós antecedentemente fizemos, conquistamos. Então não é por acaso que um acidente, um acontecimento ruim, um acontecimento bom, se desdobra na nossa vida. É comum perguntarmos por que eu, né? Mas tudo tem uma explicação, tudo tem um acontecimento antecedente que nos fez colher aquele fruto, doce ou amargo. Então nós vamos
justamente tomarmos uma lição, a lição 17, que fala da profissão. Veja que interessante, no capítulo 7 desse mesmo livro, o Emmanuel trouxe trabalho. Ele falou sobre o trabalho ação, o trabalho obrigação, o trabalho profissional, e depois ele concluiu dizendo que esse trabalho remunerado é digno, é importante, é necessário para todos nós, mas na conclusão ele já deixa antever justamente o que nós vamos falar nesse capítulo 17, que é um pouquinho mais do trabalho dever, do trabalho obrigação. O profissional, ele começa o seu exercício da sua tarefa trabalhando como dever, como obrigação. Mas ele tem nas suas possibilidades de adentrar naquilo que Emmanuel chama de abnegação. E aí é um passo além. Então vamos lá. No capítulo começa assim: pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Então, pelos contatos profissionais, e nós em qualquer profissão, nós vamos ter oportunidade de ter contato com muitas pessoas. Esses contatos nós vamos ensinar e vamos aprender, vamos ajudar e ser ajudados. Agora, se nós sairmos desse trabalho rotineiro, trabalho dever, e passarmos para a abnegação, veja, já no primeiro parágrafo ele já começa a colocar, pela abnegação, contudo. O contudo é aquela mudança da frase, do sentido, né? Sentido da frase. Pela abnegação, contudo, emite reflexo da beleza divina. Então, o trabalhador abnegado, que nós vamos ver quem é esse trabalhador abnegado, ele já começa a irradiar a beleza divina as suas energias, já espalha, já demonstra essa presença divina naquele ser. Profissão, o que é uma profissão? Agora eu vou sair um pouquinho do texto para a gente ir no dicionário. Profissão, atividade ou ocupação especializada, da qual pode-se retirar os meios de subsistência. Igual ofício, é um ofício, profissão, ou seja, é através dela que nós vamos tirar os nossos meios de subsistência, que nós vamos ganhar o nosso pão, né? E o que é abnegação? Também no dicionário. Abnegação, ato caracterizado pela superação do egoísmo. Veja que superar o egoísmo é o maior desafio que nós temos. Porque na raiz de todos os males, social, econômico, familiar, individual, coletivo, de um país, de uma nação, de uma pessoa, do mundo, está o egoísmo. Qualquer ato negativo, a presença do egoísmo. Não tem. Seja numa profissão, seja onde for, um ato negativo, é porque houve uma ação do egoísmo. Então, o maior desafio do encarnado e do ser espiritual que somos é vencer essa imperfeição chamada egoísmo, que é a raiz de todas as outras: inveja, orgulho, vaidade, e vai tudo um pouquinho
do egoísmo. Então, a abnegação é o abnegado é aquele que já passou, que já ultrapassou a barreira da ação do egoísmo. Sacrifício, continua, sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Ou seja, o abnegado é aquele que sai de si e se preocupa com a necessidade do outro. Desapego do interesse próprio. É um altruísta, desinteressado, desprendido. O abnegado tem o prazer de servir. Ou seja, a alegria dele é servir. Servir. Não está preocupado com a remuneração, com o horário. Ele está preocupado em ser útil. E o altruísmo, então, que é uma característica do abnegado, o altruísmo é uma virtude que visa o bem-estar do próximo. Pessoas altruístas acreditam na solidariedade e são compromissadas em ajudar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, por meio de ações concretas. O altruísta, então, não é aquele que fica sentado, é aquele que age ativamente. Então, o altruísta, que é sinônimo de abnegado, é aquela pessoa que está preocupada em servir, em ser útil ao próximo. E para fazer isso, ela não fica sentada, porque ela poderia falar: estou muito preocupado com a sociedade que passa fome, está desempregado, e ficar sentadinho no seu canto, só falando. Não. O abnegado é aquele que, numa atividade que ele estiver, aonde ele estiver, ele está ativo. O Espírito Emmanuel continua, então, agora, no segundo parágrafo. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Muito bem. A profissão honestamente exercida em regime de retribuição. O que é regime de retribuição? Eu trabalho e recebo. Regime de retribuição. Inclina o semelhante para o culto ao dever. Eu tenho o dever de horário, eu tenho o dever das minhas tarefas que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer a minha tarefa, eu tenho que cumprir o horário, eu tenho que atender as pessoas, dependendo da profissão, do tipo da profissão, né? Então, o primeiro passo é o dever. Cumprir o horário, cumprir a minha obrigação, né? Inclusive, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, uma mensagem espiritual chamado o dever. No capítulo 17, sedes perfeito. Ela é especificamente sobre o dever. A abnegação, continua o Espírito Emmanuel, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam pleito aos legítimos heróis. A abnegação que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão das esferas superiores sobre o campo da humanidade. Então, na nossa profissão, o primeiro passo é o dever. E para isso eu trabalho, eu recebo. Mas a abnegação é um passo mais adiante. Eu me sacrifico para a felicidade do outro. Mas a gente fala, mas isso aí é uma coisa tão surreal que... Não, nós temos profissionais em todas as áreas, em todos os setores, que exercem em primeiro lugar o seu dever profissional, mas também
trabalhando, ele dá um pouquinho mais. Um médico, um enfermeiro, um profissional da saúde, um engenheiro, um advogado, ou seja, não importa a área, é possível você trabalhar pela obrigação, receber pelo trabalho, mas também ser um chamado de um abnegado, né? Então a abnegação, olha aí, a abnegação que começa onde termina o dever, ou seja, o meu dever vai até aqui. Eu tenho que trabalhar até às 18 horas, mas às vezes eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando como fazia Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, primeiro, ele atendia as pessoas que o procuravam, os enfermos, e aqueles que podiam pagar, ele cobrava. Retribuía, havia retribuição. Mas aquelas pessoas que não podiam pagar consulta, ele atendia também. E continuava atendendo, se fosse o caso, à noite, se fosse chamado, onde fosse possível, ele desenvolvia a sua tarefa. Então, saía do dever, o dever dele era estar no consultório até o horário. Passou do horário, desliga o telefone, né, se fosse hoje, desliga o celular. Mas ele não continuava de prontidão, pronto para ajudar, para trabalhar. E é interessante isso, a gente vai vendo exemplos, né, de pessoas. Eu estava vendo, quando eu estava pesquisando sobre a abnegação, eu já até sabia desse fato, que eu havia lido no jornal, o Antônio Hermínio de Moraes, que já desencarnou, né, que era uma das pessoas mais ricas, né, do Brasil. Ele era um dos dirigentes do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E ele tinha as suas atividades durante a semana, trabalhava nas suas empresas, e no domingo, todos os domingos, religiosamente, o Antônio Hermínio de Moraes estava lá no Hospital Beneficência Portuguesa, trabalhando graciosamente, ou seja, doava um dia de seu trabalho para a caridade. Então ele fazia isso. Tornou-se conhecido isso porque as pessoas comentam, né? Mas não porque ele saiu falando, como no seu currículo, que um dia da semana ele doava para o Hospital Beneficência Portuguesa, né? Então, a abnegação começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, ela ativa essa caridade. Está em conexão com os amigos espirituais. Então, o abnegado é aquele que tem uma ligação já com a esfera espiritual, que o inspira, que o ajuda. O administrador, continua o Espírito Emmanuel, consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O administrador, consciente e amigo, que reparte os bens do serviço. O homem que cede suor e sangue de si mesmo, a benefício de todos, sem cogitar de seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Me recordo até da nossa lição que fizemos na última semana, que tivemos aqui, a parábola do servo, que é justamente esse trecho aqui, né? Aquele servo, ele começou distribuindo bens através de indicações, ele contratava para fazer. Ele era um político que ele conseguiu
recursos para construir escolas, hospitais, pontes, estradas, ou seja, ajudou muita gente. Mas ele só ascendeu espiritualmente quando, sem recursos, ele serviu com as próprias mãos. Então ele começou a trabalhar com as próprias mãos dele, não com o recurso que ele tinha, porque é muito fácil, isso já até aconteceu, a pessoa para o carro ali fora, pega uma cesta básica, traz aqui e diz assim: oh, por favor, leva na cozinha, distribui. Ou seja, terceirizou a caridade que ele poderia fazer, chegar lá, conversar com a pessoa que estava recebendo, ou seja, levar a amorosidade na embalagem e entregar para a pessoa. Mas quando nós terceirizamos, propiciamos que o outro faça o bem, não que está errado, e não que não tenha mérito, isso também tem um mérito, claro, mas o importante mesmo é o doar-se. O abnegado é aquele que doa-se. Ele não doa os bens, ele se doa. Aqueles trabalhadores, né, a gente vê na televisão, os médicos sem fronteiras. Já viu isso? Então esses profissionais, eles se formam e vão trabalhar, né, nessas localidades de maior necessidade, durante 1 ano, 2 anos, graciosamente. Ou seja, eles com as suas mãos vão atender aquelas necessidades prementes naqueles lugares que o órgão público não chegou. Então ele supre essas necessidades tão prementes. Mas isso é muito pouco, diante da grande necessidade, por como foi dito para a Madre Teresa de Calcutá. Mas, Madre, isso não é nada perto da necessidade que tem. A senhora socorrer esse que está caído na rua e os outros todos que estão caídos. Isso não adianta. Ela respondeu: mas para esse adianta. Eu sei que eu não posso atender todos, que são muitos, mas para esse que eu estou atendendo, eu estou fazendo a diferença na vida dele. É assim, já caminhando para a conclusão, é assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado de benfeitor. Então, um matemático na sala de aula, ensinando aqueles alunos, ele é classificado como um cientista, um trabalhador importante. Mas aquele que vai no laboratório, esquece do horário, esquece da família, muitas vezes, né, tem essas situações, trabalha incessantemente objetivando atingir o bem da sociedade, da humanidade, como por exemplo agora no desenvolvimento das vacinas. Imagina esses cientistas que estão horas e horas de experimentos. Mas eles estão recebendo. Então, claro, primeiro passo é receber. Mas será que eles não estão doando um pouquinho mais do que estão recebendo? Allan Kardec também é um exemplo, né? Nesse trabalho incessante que ele fez durante 15 anos, de forma abnegada, recolhido no seu escritório, sacrificando a sua saúde, em prol da causa maior da humanidade. E aqui vem o ponto máximo da lição.
Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Vou repetir. Pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Então veja, o trabalhador que desempenha o seu dever, suas obrigações, ele já vai se melhorando. Mas se ele passa desse trabalho-dever para a abnegação, ele começa a receber uma assistência espiritual que faz com que o trabalho dele se alastre e alcance muito mais pessoas. Nas atividades que transcendem, ou seja, que ultrapassam o quadro de serviços remuneráveis da terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes, que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Recebe, então, os reflexos. O que é os reflexos mentais dos espíritos superiores, desses representantes de Deus? Então veja que esse abnegado, ele começa a irradiar no seu entorno, de forma que vai melhorando todos aqueles que estão próximos a ele, né? Então, aquele que já conseguiu se desprender de ficar apenas no trabalho remunerado, que é muito comum, nós vemos, né, os trabalhadores, os colegas de trabalho, eu sou pago para trabalhar 8 horas. Eu não sou pago para fazer isso. Às vezes uma outra atividade que exige, alguém está precisando de alguma outra coisa, né? Eu não sou pago para fazer a limpeza. Então esse trabalhador não é chamado de abnegado, porque o abnegado é aquele que já ultrapassou essa preocupação do conforto, do dever, da obrigação. Ele já passou esse ponto. Ele já está no prazer de servir. E quantas pessoas a gente conhece que, o que é que tem para fazer? Eu já terminei a minha atividade, o que é que tem para fazer aqui que eu... Ou seja, vai... Então, os reflexos mentais das inteligências superiores, desses trabalhadores, desses abnegados e amorosos, né, que nos assistem, descem do céu, né, da espiritualidade, e passam por essas criaturas e irradiam o entorno, que é, em resumo, o pensamento da próprio Deus. Por isso que Jesus falava, né? Ele fazia essa interconexão, que estava em Deus estava nele, justamente porque essa abnegação era tão lúcida, tão transparente, que nós ainda não conseguimos compreender exatamente como que é isso, porque nós estamos ainda no nosso trabalho de dever, e olha lá, né? No trabalho de dever. A hora que nós passarmos dessa esfera do trabalho de dever e alcançarmos o trabalho abnegado, ser qualificado como um abnegado, nós vamos compreender, né,
E ele conclui o capítulo dizendo assim, ó: por todos estes, ou seja, todos esses trabalhadores, ele cita aqui, né, os diversos trabalhadores, inventores, artistas, e as grandes mães. Acho que um exemplo de abnegação está aqui, as grandes mães. A espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade ou de ouro. Porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesmo, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. E só para a gente concluir, eu vou buscar no Evangelho segundo o Espiritismo duas passagens que falam da abnegação. A primeira está no capítulo 2, no item 8, numa mensagem espiritual de uma rainha da França. Uma realeza terrena é chamada a mensagem. E na parte final diz assim: para se granjear um lugar neste reino. Que reino? O reino celeste. Ela está falando, porque o capítulo é meu reino não é deste mundo. Então a mensagem espiritual diz assim: para se granjear um lugar neste reino, que Jesus estava falando, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Então, abnegação, humildade, caridade e benevolência. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. A outra mensagem é do Espírito Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ou seja, quando nós tivermos a compreensão exata do que é um ser abnegado e também um devotado, nós teremos essa sabedoria. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõe. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. E sereis fortes. Porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõe. Então, o Espírito de Verdade que, segundo o Haroldo e muitos doutrinadores, é o próprio Jesus que ditava as mensagens com a roupagem de Espírito de Verdade. Então, que possamos,
com esses ensinamentos tão preciosos, nos conscientizarmos, né? O livro que Emmanuel nos traz, o Espírito Emmanuel, né? Ele é usado no mundo espiritual. E também nós podemos citar mais 2 livros que também têm o mesmo conteúdo parecido, que é o Sinal Verde, de André Luiz, que é uma regra de convivência humana, né? O livro Sinal Verde, ele nos orienta no nosso dia a dia, né? E um específico para os espíritas, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Conduta Espírita, especificamente de como os espíritas devem se portar na convivência e na interação no mundo físico. Jesus, então, nos abençoe. Vamos orar. Agraciado, Senhor, pela Tua presença, balsamizados pelas energias que emanam da esfera superior e nos alcançam, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que, diante dessas luzes, dessas energias, Senhor, nós possamos aproveitar o ensejo, refletir sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida, e nos propormos a buscarmos essas lições tão preciosas, que às vezes pensamos que são tão difíceis, mas quando meditamos sobre elas, a conclusão é inevitável. São lições simples, lições leves, lições práticas, que podem ser perfeitamente adequadas à nossa vida e, com isso, melhorar a nossa convivência familiar, a nossa relação profissional, o nosso desenvolvimento no trabalho, em todas as circunstâncias. Por isso, Senhor, nós somos gratos. E que nos inspire a permanecermos contigo sempre. Que assim seja.